Olá, queridos, eu sou a Grazi, Oi pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? aqui no canal Gratidão e Graça. E hoje o cenário é diferente, né? Vocês repararam alguma coisa diferente aqui no fundo? A gente está aqui no meio da natureza, na Serra da Mantiqueira, estamos de férias, mas a gente separou um tempinho aqui para bater esse papo com vocês em meio a essa natureza inspiradora aqui, né? É Lindo. verdade, é verdade. E a gente quer trazer um tema bacana hoje, né? Quer falar? Sabedoria, mas não qualquer sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Sabedoria Porque que na vem de Bíblia fala Deus. assim, ó, lá em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quem não quer ter a sabedoria de Deus? Quem não quer ter a sabedoria que vem dele? Porque essa sim é perfeita. Verdade. E quando a gente pensa em sabedoria, olhar bíblico, quem que a gente pensa, né? Salomão, Salomão. o rei Salomão. No começo do seu reinado, quando ele assumiu, substituindo seu pai Davi, Deus disse para ele: Salomão, me peça qualquer coisa que eu te concederei. E ele pediu exatamente isso. Deus, eu quero sabedoria. Ele podia ter pedido os inimigos às suas mãos, ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido N coisas, mas ele pediu uma coisa, né, que era de muito importante, de muita importância para ele seguir na vida dele ali como rei daquele local, daquela nação. E por conta disso, Deus disse para ele: por que você me pediu isso, eu lhe concederei também as demais coisas. Salomão foi um rei muito abençoado e Deus disse para ele: nunca houve e nunca haverá alguém tão sábio quanto você. Olha que coisa. E não é qualquer sabedoria, né? A sabedoria que vem de Deus. E só para exemplificar um caso, Salomão teve uma vez duas mulheres ali, uma com um bebê morto e a outra com um bebê vivo no colo, e as duas estavam afirmando que aquele bebê que estava no colo vivo era filho das duas. E uma acusava a outra, dizendo: não, a outra colocou esse bebê morto na minha cama, mas eu sei que esse bebê vivo é o meu. E Salomão olhou para aquela situação ali, imediatamente pediu a sua espada, e ele pegou a sua espada nas mãos e disse: me dá aqui o bebê. Já que vocês duas estão dizendo que esse filho é de vocês, eu vou partir ele ao meio. E aquelas mulheres olharam aquela situação ali e disseram: como assim? E a que era a mãe verdadeira falou: não, rei, eu prefiro que o senhor dê o meu bebê para outra do que eu ver o meu filho morrer. E imediatamente Salomão reconheceu que a mãe verdadeira jamais deixaria algo de ruim acontecer com o seu filho. E aí ele pegou aquela criança e falou: você é a mãe verdadeira, toma. E isso que você falou sobre a sabedoria, a gente não pode esquecer que na Bíblia fala que a sabedoria é para quem anda em sinceridade. Então, assim, é necessário andar em sinceridade para a gente obter essa sabedoria. E só para, né, a gente dizer com a palavra de Deus, na Bíblia, em Provérbios 2:7, fala assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então é necessário, né, andar com o coração reto, andar buscando ser fiel, ser sincero, para que a gente receba essa sabedoria assim como Salomão, né? Verdade. E a sabedoria que vem de Deus não é uma sabedoria que o homem pode adquirir por ele mesmo. Não basta você se inspirar, ficar lendo, sem ter uma vocação divina ali. A sabedoria de Deus é especial. Ele prepara o nosso coração para receber. E é uma sabedoria que é para colocar em prática. Ela não é para encher o nosso coração, para encher o nosso ego. É uma sabedoria que é para levar para quem precisa, para quem necessita. Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Se a gente fosse pegar um exemplo de um carro, do que adianta você ser um especialista no motor do carro, conhecer o funcionamento de todas as peças? Aquilo ali é uma sabedoria que você está trazendo para você. Mas a sabedoria que você vai efetivamente ajudar os outros é o quê? Você aprender a dirigir e saber andar com aquele carro ali. Não necessariamente conhecer tudo que está lá dentro. E a sabedoria de Deus é um pouco assim. É você pegar aquilo ali que vem dele e colocar em prática para ajudar os outros. Olha que E legal. entender que a sabedoria, ela não é nossa. E aí, eis uma questão interessante para a gente falar.
o que é sabedoria e o que é o conhecimento. Sim. O conhecimento muitas vezes é confundido com a sabedoria. E se a gente for fazer um paralelo aqui, a gente pode dizer assim, a gente tem o conhecimento, pode buscar o conhecimento. Por nós mesmos, por né? nós mesmos. Isso, A gente exatamente. pode ler, estudar, buscar o conhecimento, e Deus se agrada com o conhecimento que nós buscamos, porque na própria Bíblia fala: meu povo peca por falta de conhecimento, falta de entendimento das coisas de Deus, entendimento da palavra dele. Mas a sabedoria é algo vindo do céu para a gente. Inspirado, né? Inspirado. E quando eu penso assim em sabedoria, sabe assim, uma passagem que vem assim muito para mim, muito forte? Aquela passagem que inclusive a gente já falou num dos vídeos, acho que foi do ciclo da vida, sobre o tempo. Porque quando eu penso na sabedoria que vem de Deus, o que é muito forte para mim é o tempo de falar e o tempo de calar, o tempo de plantar e o tempo de colher. Porque assim, na minha vida, todas as vezes que eu tive como recurso, digamos assim, de vida, atos de sabedoria, foi muito assim nesse sentido, assim, quando eu tinha vontade de falar, mas vinha de Deus para mim. Eu creio algo assim que me mandava assim se calar. Não é o momento, né? Não é o momento. E também o contrário também. Quando era um momento que eu via de um momento pacífico, uma oportunidade, e aí Deus colocava assim no meu coração, assim, fala agora é o momento, agora é o momento de você falar. E isso aconteceu inúmeras vezes comigo, na minha vida profissional, com os meus filhos, conosco, na nossa vida conjugal, porque quando a gente tem essa sabedoria de Deus, a gente entende que muitas vezes a gente tem vontade de falar, mas não é o momento. A gente tem vontade de colocar tudo que está dentro da gente, mas não é o momento. Ou às vezes para a pessoa errada. Verdade. E Deus vai mandando para a gente essa sabedoria, isso que vem aqui de dentro. Essa assim, inspiração, né? Uma inspiração assim, não é agora, não é com essa pessoa, não é nesse momento. E é muito lindo isso. E isso não vem do conhecimento, isso vem de Deus. A gente não está dizendo que ninguém buscar conhecimento, né? O conhecimento, ele é importante. A gente só está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. É você saber o momento certo de usar, como a Graziele falou, o momento certo de falar e de calar. Porque a sabedoria, ela também traz para você humildade. Humildade de você não se chegar num determinado lugar e querer mostrar o que você sabe, mostrar o quão importante, o quão bom você é. A sabedoria, ela é você colocar aquela dose certa no momento certo da sabedoria para a pessoa que precisa, que está precisando naquele momento. Então, além de você saber o momento certo, você tem que aproveitar também a oportunidade certa para poder fazer. Olha, né? Isso que você falou, olha o que está em Provérbios 3,7. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A sabedoria não é nossa. Não é nossa. E não devemos ser sábios aos nossa. nossos próprios olhos. Sim. Porque às vezes a gente tem esse ímpeto. Vaidade, de né? Que enche o achar coração que a de gente vaidade. que a gente é sábio, que a gente pode. A gente tem que reconhecer que a gente tem assim que buscar o conhecimento, mas a gente entender que a gente tem um Deus que fala conosco, que nos instrui a viver uma vida melhor, porque a sabedoria ela traz para a gente o reconhecimento até de uma circunstância difícil e uma circunstância que envolve luta na nossa vida por uma outra visão. E aí eu também retomo um outro vídeo que a gente tem que falar sobre as perspectivas. A gente olhar, eu acho que foi o vídeo do pensamento, não foi? A gente olhar a vida sobre certas perspectivas. E isso é ter a sabedoria. Eu posso ter um problema, por exemplo, cair, estou vendo uma escada, tem uma escadinha aqui na minha frente, estou subindo a escada, cair. Eu posso ver a minha queda como assim, Deus, por que você
por que o Senhor não me livrou de cair? Mas eu posso ver a minha queda assim, glória a Deus, porque eu caí e não me machuquei, porque eu caí e que estou bem. E muitas vezes... Por tudo dai graças, né? Por tudo dai graça, Por tudo exatamente, por tudo dai graça. Porque às vezes a gente passa por situações na vida em que a gente fica assim perguntando para Deus assim, Deus, por que eu passei por isso? Eu não merecia passar por isso. Por quê? Quando na verdade Deus pode falar no nosso coração assim que eu te livrei. Porque não fala na Bíblia que a gente não vai ter aflição, nem dor, nem angústia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele não está dizendo, olha, possivelmente você vai ter aflição. Não, ele está afirmando, é imperativo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse olhar que a gente tem em frente ao problema sempre pegando a gratidão, né? Gratidão e graça, sempre pegando a gratidão, é um olhar de sabedoria. E muda, né? Muda a nossa perspectiva e muda a forma da gente encarar aquele problema e muitas vezes traz até uma solução para aquilo. Traz até uma solução. E muda a própria dinâmica da vida, quando você olha as coisas não como... filhos mimados, porque às vezes nós nos colocamos no papel de filhos mimados. Filho mimado como que é? Quando ele quer comer a sobremesa antes do almoço e você não deixa ele comer, e aí ele fica assim, por que você não deixa eu comer a sobremesa antes do almoço? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ele não pensa assim, e depois que eu almoçar, então eu vou comer tudinho, porque depois que eu almoçar eu vou ganhar a minha sobremesa. E o filho mimado, quando ele almoça, ele fala assim, não, também não quero mais agora. Quero agora, e se não tiver agora, eu não quero mais. Ele não entende que não está no momento certo. Isso também é sabedoria, você entender o momento certo para você ter as coisas. Então, às vezes, a gente está passando por um problema, por uma luta, e quer a solução imediata. Quantas vezes o filho mimado vai no shopping, quer aquele brinquedo e faz aquele escândalo no shopping. E aí os pais ficam assim, o que eu vou fazer? Não sei onde eu enfio a minha cara, que vergonha. E ele grita e ele esperneia, é o filho mimado. E às vezes o filho nem sabe que o pai já comprou aquele presente que está guardado em casa para entregar no momento certo, no dia do teu aniversário, no Natal, e ele quer no momento errado. E a sabedoria que vem de Deus é assim, olha, eu confio tanto no meu pai e na minha mãe, que eu sei que eu não estou ganhando agora, mas quando eles me derem vai ser bom demais. Eu sei que eles vão me dar, porque às vezes o pai fala assim, olha, no teu aniversário. Então, a sabedoria é aquela que fala assim, opa, no meu aniversário, então eu vou esperar, eu vou ganhar. Agora, o filho mimado, a falta, né, de sabedoria, vamos dizer assim, é assim, olha, não, mas eu queria que fosse agora, porque se for depois também eu não quero. Tudo é uma questão de olhar, né? Ter visão. E uma outra coisa assim como Salomão, né, a gente precisa entender que a sabedoria ela tem mais valor do que qualquer coisa nesse mundo. Né? E a gente às vezes pede para Deus o quê? Coisas erradas. A gente fica pedindo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero aquilo. Você precisa pedir, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento para viver, para entender a sua palavra, entendimento para agir como Jesus agiu aqui, né? Para viver como Jesus viveu. Esperar o tempo dele. Esperar o tempo dele e assim, a gente vai ver que as demais coisas, assim como foi com Salomão, as demais coisas vão ser acrescentadas para a gente. Então, a sabedoria diria que é o ponto principal ali para a gente poder, primeiro, se aproximar de Deus, ter esse conhecimento de Deus, esse entendimento de quem é Deus, e através desse relacionamento a sabedoria vai trazer para a gente todas as outras coisas. Isso é tão bonito, né? Às vezes a gente lê isso na Bíblia e fica achando, não, foi só com Salomão. Não, isso pode acontecer hoje. E ainda nesse ponto, né, que você está falando aí, sobre as riquezas, né, do mundo, deste mundo, a gente tem lá em Eclesiastes 2:26 assim, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, assim, a questão da sinceridade, né? Isso, da sinceridade que a gente falou, o que é necessário para ter a sabedoria de Deus? Um coração sincero e agradar Ele. Coração puro agrada a Deus, né? Coração puro agrada a Deus, é verdade.
E aquele que agrada, ele manda a sabedoria, ele manda essa sabedoria que nos faz olhar a vida sob uma visão privilegiada por intermédio da fé, por intermédio do entendimento de que, como filhos, nós somos co-herdeiros com Jesus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Como nós falamos, né, em capítulos anteriores. A sabedoria que vem de Deus, ela complementa toda a nossa vida, sobre a perspectiva que a gente tem, sobre uma série de coisas, e a gente precisa crer, ter isso na nossa vida, e a gente passa a entender que a gente não está sozinho. A gente tem um Deus conosco, porque a sabedoria que vem dele nos completa. É verdade. E o mundo não entende. O mundo, lá em 1 Coríntios 1:21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha só, a sabedoria ela é necessária até para o entendimento da palavra de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Para a gente entender o que Deus tem na palavra dele para nós, a gente precisa ter essa sabedoria que vem dele também. Não basta o conhecimento. Sabe o que eu fico pensando com essa palavra? Por que tem muitas pessoas inteligentes, com alto grau de conhecimento, né, do mundo, instrução do mundo, e que não compreendem as coisas de Deus? Duvidam da palavra. Duvidam da palavra de Deus, não acreditam, porque falta isso. A pessoa pode ter inteligência e pode ter até o conhecimento das coisas do mundo, mas se não tiver a sabedoria que vem do alto, que só Deus pode dar para a gente, a palavra parece loucura para eles. E assim é como Deus quer, porque Ele está falando que agrada a Ele dar para quem Ele deseja dar. Sim. Que são as pessoas que buscam, né, andar em sinceridade com Ele e busca agradar Ele. Isso é tão bonito, isso é tão bonito, né? E como que a gente vai falando, conversando, e a gente vai entendendo mais de Deus, entendendo mais assim do que Ele tem para nós, entendendo assim do que Ele tem para o homem. E a sabedoria de Deus, de novo, ela não pode ser achada em livros, ela é revelada pra gente. Então por isso que muitas pessoas chamadas sábios do mundo não conseguem enxergar isso, porque o coração está fechado, o coração está endurecido, e a gente precisa abrir o nosso coração para receber Deus e essa sabedoria dele, porque se a gente for olhar os próprios discípulos de Jesus, eles não eram altos conhecedores da lei, né? Pelo contrário, eram pessoas simples, mas eles abriram o coração para Jesus e receberam essa sabedoria para falar, para pregar, para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é ação, é agir, não é você receber para ficar aquilo só no seu coração, como a gente falou. Buscar sim o conhecimento, como Deus ensina, que nós devemos buscar o conhecimento, mas o conhecimento da verdade, que é o conhecimento dele, da palavra dele, das coisas acerca dele, e acima de tudo buscar essa sabedoria, que é algo que vem dele para nós. E é o que é mais importante, né, para nossa vida. Gostei muito dessa palavra, aproveitando esse lugar lindo, ouvindo aqui o som dos pássaros, né, e muito bacana, e contemplar essa natureza, contemplar Deus na nossa vida é muito bonito, muito importante. Muito obrigada por você estar conosco nesse dia de bênção, em que Deus esteve aqui presente, tocando nos nossos corações, para falar da palavra dele, para falar da sabedoria que vem dele, e que ele mande para a gente dessa sabedoria a cada dia, para todos nós, para lidarmos com quaisquer circunstâncias das nossas vidas. Verdade. A gente recebe primeiro, espero que vocês também recebam aí essa palavra. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou, compartilhe, curta. Se não está inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber as novidades e ficar ainda mais juntinho de nós. Verdade. Obrigado. Obrigada, abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.